Olá pessoal, André da Imóvel e Negócios Imobiliários. Hoje eu quero falar para vocês a respeito de um assunto que é muito importante para a nossa profissão e também muito importante para os proprietários e compradores de imóveis, né? Trata-se da autorização de exclusividade ou autorização de venda sem exclusividade. O que acontece? Muitas pessoas às vezes têm uma dúvida em dar ou não dar uma autorização de venda para uma imobiliária ou um corretor de imóveis. E o que isso pode implicar? O que acontece? Ele fica amarrado para o resto da vida? Ou o contrato é por prazo determinado? Então hoje eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito disso. Conforme a resolução do COFES 005/78, tá, que foi publicada em 14 de nove de 1978, estabelece as normas para o contrato padrão previsto no artigo 16, inciso 6º, da Lei 6.530 de 1978. Então, o Conselho Federal de Corretores de Imóveis, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas em lei, considerando a Lei 6.530 de 1978, estabeleceu a obrigatoriedade de contrato de intermediação imobiliária. Então é obrigatório qualquer corretor ou imobiliária ter essa autorização por escrito, seja ela com exclusividade ou não. Então a exclusividade dá direito ao corretor e à imobiliária a vender o teu imóvel proprietário de forma exclusiva. Só ele vai poder fazer intermediação, seja para desconhecidos seus, do proprietário, ou até mesmo parentes seus. Ele fez a intermediação, ele vai fazer a publicação e ele vai ter direito aos honorários. A autorização sem exclusividade, ela é necessária para todo corretor também poder fazer a divulgação e trabalhar a intermediação de venda do imóvel, mas não é exclusiva de uma imobiliária ou um corretor. Você pode dar autorização para mais de um corretor, mais de uma imobiliária, para quando você achar que deva fornecer essa autorização. Porém, tanto uma como outra, elas devem ser com prazo determinado, tá? Eu vou ler aqui na íntegra o que diz a resolução do COFES, né? E daí vocês podem ver como que funciona, tá? Até para que vocês possam futuramente fornecer essa autorização com exclusividade ou não, né? Então, o artigo 1º, toda e qualquer intermediação imobiliária será contratada obrigatoriamente por instrumento escrito que incluirá, dentre outros, os seguintes dados: nome e qualificação das partes, individualização e caracterização do objeto do contrato, que é o imóvel em questão, e seus dados, de preferência com a matrícula atualizada anexa, tá? Preço e condições de pagamento da alienação ou da locação, tá? Que seja da venda ou para locação, tanto na venda do imóvel como na locação é extremamente necessário que tenha essa autorização por escrito. Dados do título de propriedade declarados pelo proprietário, remuneração do corretor e forma de pagamento, que antigamente era um pouco confuso, porque essa questão da remuneração, que tinha uma lei dos corretores lá, que tinha obrigatoriedade de ser trabalhado um mínimo de 6%, tá? Hoje não tem mais, os corretores imobiliários podem acertar a remuneração com os proprietários acima dos 6%, abaixo dos 6%, conforme as partes decidirem. Existe ainda uma tabela de referência dos Sindimóveis, né, que é o Sindicato dos Corretores de Imóveis, que ela diz que o mínimo estabelecido e determinado entre as partes seria de 6%, que foi um cálculo feito lá para a imobiliária poder sobreviver, pagando os impostos, mantendo a porta aberta, pagando seus funcionários e publicidade, propaganda, todo o trabalho que determina aí
uma imobiliária para a intermediação da venda do imóvel, né? Prazo de validade do instrumento. Esse ponto é bastante importante. Você pode dar uma autorização por um dia, por um mês, por um ano, por 2 anos, mas o prazo é determinado. Eu posso encerrar esse prazo antes do determinado? É um contrato de intermediação. É um contrato como qualquer outro, ele pode ser quebrado pela vontade e acerto das partes. Então, não existe prazo de validade vitalício, como eu já ouvi falar, alguns corretores tem uma autorização de exclusividade vitalícia. Não existe. Isso não existe e isso é corretores, né, mal intencionados que querem prender os proprietários dos imóveis para vender seu imóvel e às vezes nem trabalham a venda da forma correta, né? Então é antiético, não é correto e isso só tende a denegrir a imagem dos corretores imobiliários perante a sociedade. Então denunciem ao Cresce, tem o Cresce.com, vocês podem ligar no Cresce e fazer a denúncia desse corretor que for abusivo e sugiro que vocês façam isso, né? Autorização expressa para receber ou não sinal de negócio. Então, nessa autorização, algumas imobiliárias colocam lá que ele recebe por você, às vezes tu está fora do país, está fora da cidade e você já colocou na autorização o valor mínimo que você quer e conforme for a negociação, para que o comprador não desista ou ele não encontra um outro imóvel, ou às vezes para amarrar a negociação pega o sinal de negócio. Não é uma prática da nossa região aqui, mas na região do Curitiba eu sei que eles, para fazer uma proposta de imóvel, eles fazem um cheque lá de sinal de negócio, né? Mas aqui na nossa região, a maioria das pessoas se conhece e é uma forma diferente. A maioria pede um sinal mediante a assinatura do contrato de compra e venda, né? Que é o contrato de gaveta. Uma coisa importante aqui que está no artigo 2º, o profissional, ao término da vigência do contrato de intermediação imobiliária, comunicará comprovadamente ao proprietário, por escrito, sob protocolo ou registro postal, o nome dos candidatos e eventuais interessados na operação com os quais manteve entendimentos durante a vigência do instrumento, para assegurar os seus direitos previstos na linha F do artigo anterior, que é a remuneração do corretor, né? Então, vamos para a situação. Eu tenho um contrato de autorização de venda de um apartamento no edifício Oswaldo Bukowski, que é aqui onde a gente tem a nossa sala, aqui no centro, né? E eu mostrei pro Fernando, pro Marcos e pro Jonas. E não chegamos em entendimento em negociação e não fizemos a venda. Venceu o contrato, saiu o imóvel da venda. Eu descobri que o Fernando foi lá e comprou direto do proprietário o imóvel que eu mostrei naquela época. Eu tenho essa autorização, eu posso usar dela para efetuar a cobrança dos honorários. Embora ele não tenha me escolhido naquele momento, mas um outro tempo ele foi lá, porque eu que mostrei a sala para ele, eu tenho direito a receber a intermediação. É uma prática que às vezes acontece, né? Pessoas por algum motivo não acham que vão ganhar um desconto dos honorários imobiliários e vão comprar por fora, né? Então não é uma prática legal e os corretores e as imobiliárias têm a força desse instrumento para fazer a cobrança futuramente, desde que possam comprovar que eles mostraram mesmo o imóvel. O artigo 3º, esta resolução entrou em vigor, né, no dia 9 de setembro de 1978 e é válida. Então, gente, é um pouquinho aí como funciona a autorização de venda com exclusividade ou sem exclusividade. Espero que eu tenha trazido um bom entendimento para vocês e qualquer dúvida eu deixo o meu contato no 469-8823-4526. Ele é WhatsApp também, vocês podem estar me mandando mensagem com suas dúvidas. Tem as redes sociais da imobiliária, né?
na Imóvel e Negócios Imobiliários, e tem a minha particular aí que vocês podem estar mandando mensagem lá com outras dúvidas se acharem interessante. Até mesmo se não ficou clara essa questão da autorização, pode entrar em contato comigo que eu vou fazer o possível de responder. Se eu não souber, eu vou buscar a informação para responder. Muito obrigado e vamos ver se para frente eu consigo esclarecer outras situações do nosso dia a dia aqui, da compra e venda, intermediação de imóveis aí, para que fique todo mundo seguro de fazer um ótimo negócio com ótimos profissionais. Abraço, sucesso!